Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula que eu estou gravando se trata aí da oficina de Cidadania, Arte e Cultura. Vamos estar falando sobre ser um cidadão ativo e o que que é então essa cidadania ativa, o que que é cidadania passiva. Então, o objetivo dessa aula é ampliar e incitar a participação cidadã ativa, crítica e colaborativa, buscando aí protagonismo juvenil nas mais variadas pautas de políticas sociais. O que é então a cidadania ativa? Ela é entendida como a participação direta do cidadão no processo de decisão de interesse público. Então, é você estar ciente do que está acontecendo na questão da saúde, da sua cidade, do seu estado, do seu país, a questão do emprego, da educação, infraestrutura e entre outros. É você estar ativo, é você estar entendido das questões políticas públicas, que são políticas públicas são leis, certo? Na cidadania ativa, exige um enfrentamento à corrupção, porque o cidadão que ele pratica a cidadania ativa, ele participa, por exemplo, de espaços sociais, né? Então ele está ali nos meios sociais, ele participa ali de lutas e movimentos de expressão política. Não necessariamente você está envolvido em um movimento político, assim, de você ir para fora e levantar uma bandeira, como nessa imagem, mas você está sempre expressando a sua opinião política e quando você está sendo lesado como cidadão, você se manifestar de que você é contra aquilo. Então, isso é uma cidadania ativa, certo? É um indivíduo que pratica aí uma cidadania que é a participação dele no processo de decisão ali das políticas públicas, das leis e do que está acontecendo na sua cidade, no seu meio. Pesquisas realizadas demonstraram que a participação cooperativa permite a melhoria do rendimento acadêmico, em termos de capacidade cognitiva. Então, você ser um cidadão ativo, você estar a par do que está acontecendo no seu meio, vai ajudar você também, porque muitas questões ali que são caídas no vestibular, que são tratadas em cursos técnicos e até mesmo escola, tudo isso é acerca da política. Por mais que eu não gosto da política porque é um local em que há muita discussão, debate, não sou muito envolvido nisso, não gosto. A questão não é nem gostar ou gostar, nós estamos envolvidos nela, porque a gente vive numa cidade, nós somos cidadãos e somos coordenados por um governo. Então a gente precisa entender que esse governo está propondo para nós, quais são as leis que estão nos abargando ali, para a gente estar ciente dos nossos próprios direitos mesmo, sabe? E cidadania passiva, o que seria? Eu coloquei até uma imagem aqui, odeio política, né? Muitos falam isso, e de fato acontece a gente pensar isso, a gente, nossa, não gosto, mas a política, como eu disse anteriormente, é necessário a gente estar entendido dela. Tem uma frase do Platão muito interessante. O preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado pelos mal intencionados. Então, eu sou um cidadão de bem, mas eu não gosto de me envolver em política porque é muita bate-boca, não gosto. Então, você vai ser dominado por os mal intencionados, por aqueles que são ruins. Por isso que aquelas pessoas de bem precisam estar se envolvendo. Então, a cidadania passiva é aqueles que não estão a par do que está acontecendo no meio político e não querem se envolver, certo? Então, é um indivíduo que ele é omisso, que ele é conveniente, o que a lei que tiver tá bom, todos aí vão ser prejudicados, então não tem essa empatia, né? Então ele é um omisso, ele é conveniente com o que está acontecendo, seja isso bom ou ruim. Então, esse é um cidadão passivo. Para terminar, a participação, ela não é uma capacidade inata com a qual nascemos. Então, a gente começar a se envolver na política não é algo, de repente, a gente não nasce com isso, né? Pelo contrário, às vezes, no meio familiar, cada um foi criado de uma forma diferente. Às vezes, ali na sua família não tem esse costume de falar de política, até porque quando fala, começa uma brigaiada. Mas só que a gente precisa desenvolver essa habilidade, mas a gente precisa desenvolver de forma correta, né? Precisamos pegar a política e sempre ir para o lado negativo e ruim, né? E bate-boca. A gente precisa participar da política, mas só que a gente está ciente do que os políticos estão envolvendo no nosso meio, na nossa cidade, no nosso município, e se isso vai nos prejudicar.
né? Nós temos de valer fazer a democracia participativa. Temos que participar, por exemplo, de conselhos temáticos da saúde, da educação, né, do transporte, segurança, de tudo, vale da infância, da juventude, da cultura. A construção de uma cultura de paz requer uma prática educativa que promova a capacidade crítica de formulação de propostas. Então, quando a gente está envolvido nesses temas, a gente somos mais, a gente consegue propor algo para mudança, porque nós somos a voz, né? Dizem até que a voz do povo é a voz de Deus. Já viu isso? Tem uma frase que diz assim. Então, a gente elege os nossos governantes. Então, por isso que a gente precisa estar a par da política, para a gente colocar uma pessoa que a gente de fato vê que tem a ver com os nossos ideais, né? Os nossos meios, as nossas ideias, enfim. E é isso, então. Precisamos ser um cidadão ativo. Se quisermos contribuir com o processo de mudança, temos que nos perguntar sobre o tipo de observador que somos, nossas fortalezas, nossos limites, nossas debilidades. Se nós não mudarmos o tipo de observador que somos, questionarmos os nossos paradigmas e nossas certezas, deixamos de abrir novas possibilidades para nós mesmos. Essa é uma frase de um pensador aí, Luiz Sérgio Gomes da Silva, e o que ele quer propor aqui nessa frase? Às vezes a gente nasce num meio, ou cresce num meio em que a gente é omisso, a gente, não quero saber sobre isso, não é bom perguntar, mas a gente precisa questionar até mesmo o meio em que a gente vive, porque a gente precisa crescer nisso. A gente tem os nossos ideais, nossas ideias, a gente tem que prezar nisso sim, porque nossa família nos ensina, nos passa, mas só que tem algumas coisas que acaba nos colocando travas e nos impedindo de sermos pessoas, um cidadão melhor, um cidadão mais participativo. Então, precisamos mudar as nossas ideias, nossa forma de pensar. A atividade acerca dessa aula é o seguinte: vocês vão dar um exemplo de um cidadão ativo e outro de um cidadão passivo. Então, vocês vão dar um exemplo. Um cidadão ativo é aquele que faz isso, isso, e um cidadão passivo, enfim. E é isso a atividade de hoje. Gente, uma coisa muito importante. Vocês fazendo atividade e enviando para mim, aqueles que têm acesso ao Google Classroom, cadastra lá, que eu já estou recebendo. Aqueles que não têm acesso ainda ou está tendo dificuldade, pode enviar lá no celular da guardinha, certo? Está validando a presença de vocês. Aqueles que não estão entregando atividade, está computando como falta, certo? Então, por isso que vamos ter atividades toda semana, sim. Algumas vai ser um pouquinho mais simples, outras vão ser perguntas como essa, algo mais relacionada à aula mesmo, bem simples, tá? Para não ficar maçante. Mas toda semana agora vai começar a ter, ok? E é isso então. Qualquer dúvida que vocês tiverem acerca dessa aula, dessa atividade, eu estarei à disposição, tá? No Google Classroom, aqueles que têm acesso e aqueles que têm ainda dificuldade de entrar. E tá indo pelo celular da guardinha, também respondo ali as suas dúvidas ali, ok? Então, tudo uma ótima atividade, uma ótima aula. Nos vemos até a próxima, então.